Oi, gente, meu nome é Hélio, eu sou monitor do Departamento de Estatística da UFMG e eu vou falar para você sobre o cálculo de probabilidade, dessa vez usando o Teorema de Bayes. Por que esse teorema recebeu esse nome? Bom, o Teorema de Bayes ele foi nomeado em homenagem ao matemático britânico Thomas Bayes. Então foi ele que desenvolveu a primeira fórmula, lá no século XVIII. E esse teorema ele foi apresentado pela primeira vez em uma carta escrita por Bayes, que foi no ano de 1763. Logo após a sua morte, o seu trabalho ele foi revisado e publicado por um amigo e colega chamado Richard Price, que chamou a fórmula de Teorema de Bayes em sua honra. Então, o Teorema de Bayes ele é uma fórmula que vai descrever a relação entre a probabilidade condicional de dois eventos. Em essência, ele nos permite atualizar a probabilidade de um evento ocorrer com base em novas informações. Então, essa que é a fórmula do Teorema de Bayes, que seria o P de A dado B seria igual a P de B dado A vezes o P de A sobre o P de B. Isso significa o quê? Significa que nós queremos descobrir qual que é a probabilidade do evento A ocorrer, dado que o B ocorreu. E isso vai ser escrito pela probabilidade do B ocorrer, dado que o A ocorreu, vezes a probabilidade do A ocorrer, dividido pela probabilidade do evento B ocorrer. E quando que nós devemos utilizar esse teorema? O Teorema de Bayes, como foi dito anteriormente, ele é utilizado quando queremos atualizar uma probabilidade de um evento com base em novas informações. Então ele é particularmente útil em situações em que temos duas ou mais variáveis aleatórias e queremos entender como que elas estão relacionadas. Ele é frequentemente usado nas áreas de estatística, machine learning, inteligência artificial, ciência de dados e em muitas outras áreas para modelar a incerteza e tomar decisões informadas com base em dados. Um exemplo, para ficar mais claro e para a gente poder entender melhor como e quando que esse teorema tem que ser utilizado. Então esse exemplo diz que nós temos aí uma determinada doença que afeta uma em cada 1000 pessoas e um teste ele foi desenvolvido para diagnosticar essa doença. E ele é 95% preciso, ou seja, tem uma taxa de falsos positivos de 5%. Se uma pessoa testou positivo para a doença, qual é a probabilidade de que ela realmente esteja doente? Então, antes de resolvermos essa questão, nós primeiro temos que definir os eventos. Então, no caso, o A ele vai ser a pessoa estar doente, o evento A ocorrer é a pessoa estar doente. O evento B é o teste dar positivo. O A complementar seria a pessoa não estar doente e o B complementar o teste não dar positivo. Então, utilizando o teorema de Bayes, agora nós conseguimos calcular a probabilidade de cada evento ocorrer com os dados que foram dados no exemplo. Então, a probabilidade do eventual ocorrer, que é a pessoa estar doente, ele é 1 a cada 1000 pessoas. Então, é 1 sobre 1000, que seria 0,001. A probabilidade do evento B ocorrer, dado que o A ocorreu, que seria a probabilidade do teste dar positivo, dado que a pessoa está doente, ele é 0,95%, que foi dado na questão também, ou seja, 95%. A probabilidade do B ocorrer, dado que o A não ocorreu, então seria a probabilidade do teste dar positivo, dado que a pessoa não está doente, é de 0,05%, seria um falso positivo. E a probabilidade da pessoa não estar doente, que é o A complementar, ele vai ser 1 menos a probabilidade da pessoa estar doente. Então seria 1 menos 0,001, ou seja, 99,9%. Então agora que todas as probabilidades foram calculadas, nós podemos aplicar a fórmula do Teorema de Bayes. Então a probabilidade de A dado B, como nós vimos anteriormente, ela é o P de B dado A vezes P de A sobre P de B. Só que na questão nós não temos a informação de P de B diretamente. Então, e o P de B ele pode ser reescrito dessa
forma que está no denominador, que seria P de B dado A, vezes o P de A, mais o P de B dado A complementar, vezes o P de A complementar. Então, substituindo esses valores que foram calculados, nós chegamos na resposta em 0,018, ou seja, isso significa que a probabilidade real da pessoa estar doente é de apenas cerca de 1,8%, apesar do teste ter dado positivo. Nessa videoaula nós aprendemos e vimos sobre a definição do teorema de Bayes e quando e onde utilizar esse teorema. Aplicamos os conceitos aprendidos por meio do exemplo sobre probabilidade de uma pessoa ser diagnosticada com uma determinada doença, dado que ela realmente esteja doente. Então agora revise os conceitos e refaça os exemplos para fixar melhor o que foi aprendido e também para que vocês consigam tirar suas dúvidas. Essas são referências de cursos amplamente utilizados na estatística e que também foram consultados para a construção desses materiais, que seria Estatística Aplicada e Probabilidade para Engenheiros, do Montgomery, e um curso moderno com aplicações do Sheldon Ross. E esse trabalho teve a colaboração do monitor, que no caso sou eu, e também da professora orientadora Jussiane Gonçalves. E os slides são de Jalen Smith e Slides Carnival. Obrigado pela atenção, gente. Espero que vocês tenham aprendido mais sobre o Teorema de Bayes, sobre como e onde utilizar esse teorema, que é amplamente usado na estatística e um dos mais importantes. Então, para mais informações, acessem o site do Departamento da Estatística, que é est.fmg.br/monitoria. Lá vocês vão encontrar materiais amplos sobre estatística, sobre todas as áreas da estatística, inclusive no R, para que vocês consigam fixar melhor o conteúdo e também aprender sobre outros assuntos. Obrigado.